mais me inspira é a vida. Ela é um desafio constante, diário. E dentro da vida, a questão da natureza, realmente ela tem uma dimensão impressionante. E cada dia mais, né? A natureza, assim como fonte de tudo, não só fonte da comida, do alimento, da energia, dos ensinamentos, das relações, tudo. E a inteligência. A criação do conhecimento científico, para mim, é um momento de virada na história do homem, para o bem e para o mal, e que isso me encanta, isso me inspira, isso me desloca, me move. Então, eu acho que são esses dois polos, o conhecimento e a natureza, que me inspiram. Ari Rodrigo Pérez. Nasci em Goiânia, Goiás. A minha família tem dois lados. Um lado materno, pernambucano, lado paterno, espanhol. Eu chego em São Paulo, com 1 ano e meio, vou morar no Brooklyn, em São Paulo, na cidade de São Paulo, e lá fiquei até hoje. Colégios estaduais, aqui em São Paulo, pelo menos, tinha uma excelência e que tinha curso de desenho, tinha curso de artes, marcenaria, etc. E que isso foi uma base muito importante na minha formação. Depois fui para a faculdade, fiz a Politécnica, na USP, passei pelo IPT, que foi importantíssimo também na minha formação, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Todo dia eu aprendi a lidar com o novo, talvez no IPT. Quer dizer, nunca um dia era igual ao outro, nunca um problema para ser resolvido era igual ao outro. A resolução de um problema envolvia sempre múltiplas interpretações, múltiplos caminhos, áreas do conhecimento. E, de outro lado, uma coisa mais formal, que era o desenvolvimento de produtos, que na época não chamava-se de design. Era desenvolvimento de produto, vamos desenvolver um produto novo, qual é a forma, qual é a função, etc. Foi um lado que me deu base para hoje desenvolver, quer dizer, qualquer produto hoje não me assusta, né? A gente tinha que desenvolver um barco, um hotel na floresta, quer dizer, então isso tudo faz parte dessa vivência. Tive grandes mestres, assim, mestres formais, tudo, e como encontros que me influenciaram significativamente. Então, eu me lembro quando eu estava no IPT, ainda recém-engenheirinho, fresquinho, tal, na sala, e entra na sala uma secretária com o Buckminster Fuller. Assim, do ponto de vista da geometria, do ponto de vista da forma, das formas contemporâneas, ele é a base de tudo, né? Até da nanotecnologia. E daí eu tive outros encontros também, assim, que do ponto de vista da natureza, da engenhosidade das estruturas da natureza, foi com Frei Otto. A gente acabou ficando amigo, fui para a casa dele, ele veio para a minha casa, a gente viajou. Ele me abriu a dimensão do que é a estrutura do mundo natural, que está tudo na natureza e que a natureza é uma excelente referência do ponto de vista formal. Então, esses dois sujeitos, assim, um do ponto de vista mais abstrato e outro do ponto de vista mais ligado à natureza, foram duas influências muito importantes na minha vida. A coisa das artes, também entrei de cabeça e fui fundo fazer a questão das intervenções urbanas, em instalações, em praças. E eu sempre gostei muito do ambiente das artes, porque que dá sentido para a vida é a arte. Tem um momento onde o design
ele tem um contraponto com a arte, onde que tem uma função. O design acaba tendo uma função. Para mim isso nunca foi um problema, porque eu fazia coisas com função e fazia trabalhos de arte que não necessariamente têm função. Embora eu sempre tive uma pegada nisso no meu trabalho de arte. Quando eu ia fazer uma intervenção, uma intervenção pública, por que a gente não faz uma praça? Porque as pessoas podem sentar. Por que já não tem uma forma de praça? Eu estou bastante focado hoje na questão do design, porque ele é meio resultado de todas esses fluxos da minha vida. Então, a parte de engenharia, a parte de arquitetura, a parte das artes, a parte das relações sociais, das intervenções urbanas, e isso tudo então resulta num momento que eu estou vivendo agora, que é do design, vamos dizer assim, puro, aí, no sentido de que ele voltado à intervenção, com um conteúdo, com uma ideia, com uma expressão e com uma dimensão artística e tecnológica. O design ele tem múltiplas origens, né? Nunca o design é uma escola só, que você vai fazer escola de design, que quer dizer, é toda a tua postura em relação à vida, como é que você lida com a materialidade do mundo. Há pouco tempo eu falei, puxa, vamos fazer um trabalho sobre o mangue do ponto de vista de design. O Brasil tem um litoral gigante, tem mangues em vários pontos, mangues interessantíssimos. Eu tive todo um ensinamento sobre a importância do mangue para o ecossistema, para a vida, e ele é considerado o útero dos oceanos, né? Então, o mangue é onde que nasce e é responsável pela biodiversidade dos oceanos. Então, você tem cavalo marinho, você tem ostras, você tem caranguejos. Comecei a estudar morfologia das árvores do mangue. Todas elas têm uma morfologia básica, que é esse movimento que sai de um tronco principal, vai tendo essa ramificação aérea e que é muito elegante. O que impressiona também é a robustez. Olha que incrível isso, que ela é muito sólido, mano. Tá à beira-mar assim, você não consegue mexer isso. Impressionante. E junto veio a questão dos animais, os bichinhos que moram nesse mangue. E isso também fazia parte da coleção, fazia parte, de alguma forma, tinha que estar representado. O processo criativo é a parte mais angustiante, né, da criação, né? O processo, né? Porque a criação é boa, né? Mas o processo ele envolve sofrimento, envolve a falta de resposta. Agora, ao mesmo tempo, prazeroso, tem um prazer nisso, porque você vai resolvendo um grande quebra-cabeça. O desenvolvimento de um trabalho, de uma peça, sempre parte de um desenho. Você tem uma imagem na cabeça, tem algum fragmento que te inspira, tal, mas desce e já começa a rabiscar. Quer dizer, sempre começa com um traço. Daí começa a desenhar para fazer um modelo matemático onde tem um volume, usa um software de desenho. Daí passou por um processo que é o processo mais tradicional do design, então fazer a prototipagem e fazer a produção
dos diversos produtos aí desse berço. Essa instalação ela é grande, então ele pensou segmentar, marcar, então foi cortado, então cada peça do mangue é desmontada de tal forma que isso daqui cabe num elevador. Então é possível você transportar e colocar dentro do seu apartamento. A coisa se desdobrou em fazer uma coleção com mobiliário, com luminárias, com tudo que diz respeito a esse mangue. É quase que uma homenagem ao mangue. Nas instalações de mangue, eu fiz o ferrugem, que se aproxima muito da cor original dos mangues, assim, essa cor de terra ressecada. Mas aí no mobiliário, eu preferi trabalhar nesse primeiro momento com o negro. O negro porque tem uma coisa escura no mangue. E fazer um contraste forte com a vida que está no mangue, então as conchas, as ostras, tudo eu fiz em dourado, quer dizer, quase que remetendo ao ouro, mostrando essa joia que é a vida do mangue. Depois, construindo todas as instalações, construindo os objetos, a gente percebeu que tinha um problema de aderência. Como é que você põe uma craca numa estrutura como essa? E a forma que a gente achou foi usar ímã. Então, as peças todas são imantadas. Então, de tal forma que eu consigo colocar aonde eu quiser, que respeita um pouquinho a mobilidade dos mangues, porque os mangues também, esses seres estão móveis, e cada um no seu objeto vai poder montar o mangue, esses seres vivos, do jeito que quiser. E os lastros, assim, os restos dos homens também, que fazem parte, que estão presentes no mangue, essas manchas, essas bolhas, assim, que são bolhas meio de mercúrio. Essa é a ideia original, assim, porque o mercúrio é uma coisa que o homem despeja nos rios e acaba aparecendo nos mangues. O mangue tem várias dimensões, né? Tem uma dimensão geográfica, tem uma dimensão biológica, né? Ecológica, e tem uma dimensão cultural. João Cabral já falou, já refletiu sobre isso, essa dimensão. Depois, também centrado em Pernambuco, a questão do movimento do Mangue Beat, que também jogou a questão do mangue para as televisões numa dimensão cultural. É quase que olhar o país através do mangue. E o meu trabalho, de alguma forma, eu estou olhando o design aí através do mangue, né? Os seus habitantes, seus bichinhos, sua morfologia, etc. E mostrando que ele é a base também da vida. Eu sempre achei que as coisas que eu faço na vida são completamente interligadas, embora as pessoas ao meu redor às vezes não entendam, mas você é engenheiro ou você é artista? Você está fazendo arte ou está fazendo design? Você está fazendo... você está criando ou você está produzindo? Eu nunca me ative a essa questão desses limites. A vida não tem limite, né? A gente que cria categorias para tentar classificar, para ajudar a entender e tal, mas do ponto de vista do processo de criação não tem limite. E eu sempre encarei a minha vida como um
processo de criação, desde sempre.